Já passou mais de um mês desde a revelação oficial de Assassin's Creed Unity na E3 2014 e desde então já rodou muita informação sobre o mesmo. Não podiam existir mais razões para alimentar o hype, ou podem? Eu sou o Kawata-kun e isto é tudo o que sabemos até hoje sobre AC Unity aqui na Assassin's Creed Portugal. O jogo passa-se no final do século XVIII, ou pelo menos o início deste. Por exemplo, nos trailers o CGI passa-se no storming de Bastille, o que marcou o início da Revolução, com o Marquis Jacques Germain Soufflot. O demo do co-op passa-se em 1789, que é no início da Revolução Francesa, e o single player é em 1793, no Reign of Terror, em Ile de la Cité, uma das ilhas do rio Sena. Existirão décadas de gameplay, vamos poder ver personagens como Marquis de Sade, Luís XVI, Napoleão, novo e antes de tornar imperador, Robespierre ou Marabeau. Visitamos Paris por dentro e fora, mas também iremos estar em Versalhes e ainda numa vila de nome Revolutionary Café. Arnaud nasceu em 1768, é um nobre francês por parte do pai e austríaco por parte da mãe e é denominado Fearless Assassin. Arnaud, o nome, vem da origem alemã, que vem para águia, e este mesmo personagem sofreu uma ou mais perdas de família e decide começar um treino Assassin para se redimir, pois acha que poderia ter prevenido tais. Assim, acompanhamos-lo desde o início em Versalhes. É carismático e engraçado, mas também o mais mortífero. Tem mesmo uma voz inglesa, como standard do Hollywood, um standard que a própria língua inglesa dá de história e porque o Animus o traduz, pois nós só estamos a ver o jogo. Mas o francês continua presente, como no caso de Ezio e o seu italiano. A Phantom Blade com projéteis, como blades que são raras e caras, uma Double Barrel Pistol até 6 canos e uma French Cutlass, possivelmente para começar é o arsenal básico e possivelmente durante todo o jogo do nosso Assassin. E Arnaud não é um ancestor de Desmond. As fações estão de volta, pelo menos 3 delas, tal como o cenário da Revolução implica. Algumas, se detectarem o Arnaud, poderão estragar-lhe os planos. Edifícios podem ser renovados e todos estes contam uma história. Existem mais de 1000 em Paris à espera para serem contadas e poderão ser através de cartas, por exemplo, e ainda as missões. Missões estas como Murder Mysteries e Black Box, que são as co-op, ou mesmo em single player, dentro de muitos destes edifícios. Os contratos estão de volta, são variados como assassinatos, proteger alguém, etc., mas sempre à volta de alguma personagem histórica da Revolução, tal como ainda Treasure Hunts, baseados em Nostradamus, alguém que deixou pistas na cidade na Idade Média. E não podemos esquecer uma nova mecânica do jogo, as Adaptive Mission Mechanics, que faz com que não existam sincronizações nas missões, ou seja, se algo não correr como planeado, é possível mudar de estratégia no momento. Ou se o contrato a assassinar é morto por engano, este deixa uma carta que revela aquilo que queremos saber, tal como se algo correr mal e a guarda real pode ser fortificada na zona para futuras ocasiões. O parkour agora torna-se muito mais fluido graças ao Control Descent, utilizando o right trigger e o botão A para subir ou o botão B para descer, sem haver dificuldades com Hables e semelhante. O Eagle Sense pode ser usado para descobrir segredos, por exemplo ao seguir um traço de sangue na parede, e agora existem waypoints em terceira pessoa. A determinada altura do edifício, os mais próximos são visíveis, sítios para se esconder, alarm bells, etc., mas nunca as missões. Existe agora um quest log que guarda as missões em progresso caso seja necessário, e agora é também mais fácil de detectar quem nos detecta graças ao medidor no nosso corpo em vez de no ambiente, e é no estilo Far Cry 3. O combate não é o mesmo, apenas chance de parry, dodge, tackle e heavy attack. Não existem botões para counter desta vez. Os guardas são mais complicados. É impossível enfrentar mais do que 2 ou 3 ao mesmo tempo e tem uma life bar, provavelmente para nos ajudar a gerir o combate com maior controle, se com mais que 1 ou 2 guardas, claro. Fugir com possibilidade de smoke bombs é melhorada. Matar alvos específicos revela flashbacks que explicam o plot.
E finalmente, o jogo de Assassin's Creed tem um Stealth Mode. Com o toque de um botão somos mais lentos e difíceis de detectar, tal como um cover system semelhante ao que conhecemos em jogos da atualidade. Atualizações ao equipamento e habilidades como lockpicking e até ao próprio Eagle Sense ou Pulse são possíveis. Numa árvore de talentos, um pouco como no RPG, tanto em single player como no co-op. As missões co-op, os Black Box, são rejogáveis e são limitadas geograficamente. São ao todo um terço do jogo, são possíveis ser jogadas sozinhos ou com mais 3 pessoas e é apenas online. São histórias singulares, portanto capturam ainda mais da Revolução Francesa. Nós, os jogadores, seremos sempre o Arnold e os outros assassinos terão uma cara genérica, mas o equipamento respectivo de cada um é existente. E habilidades em nível máximo podem ajudar a equipa inteira, como por exemplo o Eagle Pulse marca os alvos para toda a equipa em vez de individualmente. Existe até a opção de Revive, mas não existe multijogador tradicional. Diz-se que o tempo presente será diferente de tudo o que já experimentámos, somos alguém que é contactado pelos Assassins para explorarmos o Arnold. E o Helix é uma reinvenção do Animus como o conhecemos, permite ter memórias partilhadas com terceiros. E de momento é tudo o que sabemos em relação ao tempo presente. Os developers não têm a intenção de divulgar muito mais, sendo que é uma porção de jogo que depende de nós de descobrir. O jogo encontra-se em produção desde 2010 com a equipa principal de Assassin's Creed Brotherhood, com a tarefa de criar o verdadeiro título Next Gen. Paris é tão grande como a fronteira de AC3 e dividida em 7 distritos e catacumbas. Os edifícios encontram-se em escala 1 por 1, incluindo Notre Dame, que demorou um ano inteiro até o artista respectivo a ter terminado, ao contrário de jogos anteriores que foram sempre à terceira escala. Até 5000 NPCs no ecrã, ao contrário dos 2000 de AC3, graças à Revolução, são mais receptivos à nossa personagem que nunca, sem loadings na entrada e saída de edifícios, incluindo Notre Dame. A representação gráfica deste é fenomenal. Especialistas em história dizem que parece encontrar-se extremamente realista, a parte da falta de cavalos e de uma maior densidade de fumo, e a Ubisoft trabalhou arduamente com alguns destes. Não existe Day and Night System como anteriormente, é para evitar que os jogadores façam as coisas com pressa e que percam progresso de jogo. O Creative Director é Alex Amancio, Creative Director de Assassin's Creed Revelation. Compositores são Chris Tilton, Sarah Schachner e Ryan Hammond. E o lead writer é Travis Stout, que envolveu-se em jogos como Alpha Protocol e Fallout New Vegas. A equipa diz exatamente isto. So this is what Unity is. It's not a reboot. It's a reinventation of Assassin's Creed for this next generation. Ou seja, é o melhor ponto de partida desde o AC original. Isto também porque consideram que, sendo o sétimo jogo, a história já se torna complicada. E a Next Gen não seria possível noutro tipo de plataformas com um novo motor, novos gráficos, jogabilidade e possibilidades. E aqui tem, de uma forma mais rápida possível, sabemos agora tudo o que há para saber sobre Assassin's Creed Unity até à data de hoje. Se têm mais alguma questão ou algo que queiram adicionar, por favor digam-nos nos comentários do nosso vídeo, visita-nos no Facebook através da nossa fanpage Assassin's Creed Portugal ou através do nosso grupo oficial que está associado à mesma. Não se esqueçam de participar com os nossos amigos e assassinos, nós somos uma comunidade bastante ativa nesse sentido. Se querem continuar atentos às novidades de Assassin's Creed, subscrevam o nosso canal, tentaremos ser o mais ativo possíveis, ou então, como alternativa, podem sempre seguir a nossa página do Facebook. Muito obrigado e até uma próxima. The world